Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula da unidade 1 e o tema é polinômio de Taylor. A gente vai ver nessa aula a forma do polinômio de Taylor de primeira ordem, de ordem 1, a gente vai ver a aplicação, a forma do polinômio de Taylor de ordem 2, vamos ver aplicações e exemplos do polinômio de Taylor de ordem 2 e verificações de GeoGebra. E por fim, a gente vai ver uma generalização da forma de Taylor. Bom, inicialmente, vamos considerar uma função f, certo? Qualquer. E vamos considerar a reta tangente a essa função f no ponto x0. Como é que se calcula essa reta tangente? É o fx0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Ok? Então, naturalmente, quando você observa aqui, essa função ela é diferente, a reta tangente ela é diferente da função. Mas localmente, em uma proximidade de x0, elas são bem próximas. Quer dizer, longe de x0, os resultados são diferentes. Tá? Aqui é o valor da t, aqui é o valor da f. Então aqui a gente tem uma pequena diferença, que a gente chama de erro. O que é o erro? É a diferença entre a f e a t. Certo? Em outras palavras, a reta tangente no ponto x0, ela será o polinômio de Taylor de ordem 1, que terá essa mesma fórmula aqui da reta tangente. Então, o polinômio de Taylor de ordem 1 é uma reta e tem grau 1. Exemplo 1. Encontre uma aproximação para a raiz de 4,1. Use o GeoGebra para verificar o resultado. Então, como devemos obter uma aproximação para a raiz quadrada? Iremos usar a função f de x igual a raiz de x. A gente quer encontrar a raiz de 4,1. Então, como é raiz de algo, no caso esse algo é 4,1, a gente vai usar a função raiz de x. E o ponto que a gente vai estudar é o x0 igual a 4. Por que 4? Porque 4 é próximo de 4,1. Tá ok? 4,1 é próximo de 4. Tá bem? Então, o que primeiro temos que fazer? Como a função é f de x igual a raiz de x, então x elevado a 1 meio. Derivando essa função, 1 meio desce e fica x elevado a 1 meio menos 1. O que dá 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Essa parte é negativa, ela vem para baixo, positiva. E x elevado a 1 meio, raiz de x. Então, a derivada da função, 1 sobre 2 raiz de x. E o f de x0, lembre-se, a gente escolheu x0 sendo 4. Certo? Então, f de x0 é f de 4. E f de 4 é raiz de 4. Porque f de x é raiz de x. Ok? A gente já está trocando x por 4. Então, raiz de 4, 2. E f' de x0, veja bem, aqui a gente vai calcular o f' de x0. Quem é f' de x? 1 sobre 2 raiz de x. Então, f' de x0 é f' de 4, porque x0 é 4. E quem é f' de 4? Onde tem x, colocaremos 4. Então, fica 1 sobre 2 raiz de 4, que é 1 sobre 2 vezes 2, que é 1 quarto. Bom? Então, portanto, a gente vai ter o seguinte resumo. O x0 é 4, o f de x0 é 2, e o f de x0 e o f' de x0 é 1 quarto. Assim sendo, a gente vai ter a seguinte situação. O polinômio de Taylor que tem esse formato, certo? Ele ficará com essa cara. Quem é o f de x0 que a gente calculou? Vamos retornar lá. F de x0 que a gente calculou é 2. Aqui o 2. Quem é o f' de x0? F' de x0 é 1 quarto. Aqui, 1 quarto. E x menos x0, menos 4.
Então, esse é o polinômio Taylor de ordem 1, tá? Que implicará nesse resultado. Ou seja, 1/4 vezes x, x sobre 4. 1/4 vezes menos 4, menos 1. Com 2, 1 positivo. Então, essa é a forma de Taylor de primeira ordem para esta situação. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver como fica essa situação no GeoGebra. Bom, a função que a gente está utilizando é raiz de x, certo? Que é essa função aqui laranja. Perfeito? Aproximar mais. O polinômio de Taylor encontrado, só lembrando que a gente está aplicando ele no ponto x igual a 4. Que é essa reta aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá bom? Aproximar mais. E o polinômio encontrado foi x barra 4, x sobre 4, mais mais 1. Tá aqui. Então, ó, a função em laranja é a nossa função raiz de x, e a lilás é o polinômio Taylor. Observe, o lilás é diferente do laranja, mas nas proximidades de 4, eles são bem parecidos. Eles são bem próximos, né? Quando você aproxima aqui, ó, você percebe o quanto eles são próximos. Não é verdade? Então tá aí nosso polinômio Taylor. Agora vamos para o nosso resultado. O polinômio de Taylor encontrado foi isso. Lembre-se, o que nós estamos atrás? De uma aproximação para a raiz de 4,1. Ora, mas raiz de 4,1 é o f de 4,1. E a f, ela é próxima do polinômio. Ela é aproximadamente igual a esse polinômio. Então, o f de 4,1 é aproximadamente igual ao polinômio de ordem 1 aplicado no ponto 4,1. Mas se eu aplicar 4,1 aqui no x, vai ficar como? Vai ficar 4,1 sobre 4 mais 1. Está aqui. Fazendo as contas, tirando o MMC, encontramos que o resultado é 2,025. Essa é a aproximação que a gente encontrou para a raiz de 4,1, usando o polinômio Taylor de primeira ordem. A raiz de 4,1, a raiz mesmo, é 2,0248456. E por aí vai. Veja o quanto é bem próximo o resultado que a gente encontrou. Tá bem? Fórmula de Taylor de segunda ordem. A fórmula de Taylor de segunda ordem, ela é dada por essa equação aqui, ó. Tá bem? Então nós vamos ter f aplicado no ponto x0, f' aplicado no ponto x0 e f duas linhas aplicado no ponto x0. Então a gente vai ter que derivar a função duas vezes. Ok? Então o polinômio de Taylor de segunda ordem, de ordem 2, é uma função do segundo grau. Certo? Assim como o de ordem 1 é do primeiro grau. Vamos resolver o mesmo exemplo, só que agora usando o polinômio de Taylor de segunda ordem. Calcule, usando o polinômio de Taylor de segunda ordem, uma aproximação para 4, raiz de 4,1. Para encontrarmos o polinômio, precisamos da derivada primeira e segunda dessa função, né? Reparem bem. A função e o ponto são os mesmos do exercício anterior, porque a situação é a mesma. A única diferença é que vamos usar a segunda ordem. Então, a função é raiz de x e o ponto continua sendo 4, por ser o mais próximo de 4,1. Veio. Assim, f de x igual a raiz de x, que é igual a
x elevado a 1 meio, o que implica a derivada primeira sendo 1 sobre 2 raiz de x, como havíamos calculado. Se a derivada primeira é 1 sobre 2 raiz de x, a derivada segunda será 1 meio, aqui, 1 meio, né? Vezes menos 1 meio, que esse menos 1 meio desce, né? Tá aqui. Vezes x, tá aqui, elevado a menos 1 meio, menos 1. Menos 1 meio, menos 1. Fazendo os cálculos, isso aqui é menos 1 quarto, né? E esse expoente é menos 3 sobre 2. Esse cara é negativo, desce positivo, né? Ou seja, x elevado a 3 meios é a raiz quadrada de x ao cubo. O que fica x raiz de x. Certo? Então, o f de x0 é o f de 4, que é a raiz de 4, que é 2. Tranquilo? E o f' de x0 é o f' de 4, que a gente já calculou que é 1 quarto. Por sua vez, o f duas linhas de 4 é aplicar o x na derivada segunda. Ó. Tá vendo? Que fica menos 1 sobre 4, vezes x, que é 4, vezes a raiz de x, que é a raiz de 4. Fazendo essas contas, a raiz de 4 é 2, vezes 4 dá 8, vezes 4 dá 32. Então, está aí menos 1 sobre 32 o resultado. Portanto, a gente tem esse resumo de informações. Ó. O x0 é 4, o f de x0 é 2, o f' de x0 é 1 quarto e o f duas linhas de x0 é menos 1 sobre 32. Então, o polinômio de Taylor que tem essa cara, certo? Vai ficar da seguinte forma, né? Quem é o f de x0? 2. Aqui. Quem é o f' de x0? 1 quarto. Aqui. Vezes x menos x0. X menos 4. Porque x0 é 4. Mais a derivada segunda no ponto x0. Menos 1 sobre 32. Aqui. Menos 1 sobre 32. Sobre 2. Sobre 2. Vezes x menos x0 ao quadrado. X menos 4 ao quadrado. Pronto. Esse é o nosso polinômio de Taylor de segunda ordem. Então, você vai fazer o quê? Você vai realizar esses cálculos aqui, né? Para simplificar o polinômio. Você pode fazer aí um caderninho do lado. Desenvolve esse quadrado. Desenvolve esse produto. Junta tudo e a gente encontra esse resultado final. O nosso polinômio de Taylor de segunda ordem. Vamos ver como fica agora esse resultado no GeoGebra. A gente vai aproveitar essa situação, né? Porque é a mesma. Qual a diferença? Nós vamos inserir aqui o polinômio de Taylor de segunda ordem. Vocês vão ver a diferença. É bom que a gente compara. Então, menos 1 barra 64 x ao quadrado mais 3 oitavos de x mais 3 quartos. Perfeito. A linha verde é o polinômio de Taylor de segunda ordem. Olha, a verde é o polinômio de Taylor de segunda ordem, que é uma parábola de segundo grau. A laranja é a nossa função real e a lilás é a de primeira ordem. Você percebe que o verde ele é mais próximo do laranja do que o lilás. Perfeito? Então, ainda nós usando o polinômio de Taylor de segunda ordem, teremos uma aproximação ainda melhor. Então, vamos terminar nosso cálculo.
Resumindo, né, o polinômio t de segunda ordem é esse cara do segundo grau. Assim, a raiz de 4,1, que é o f de 4,1, ela é aproximadamente igual ao P2 de 4,1. Quem é o P2 de 4,1? A gente vai pegar o 4,1 e vai aplicar aqui e aqui. Vai ficar assim, 4,1 ao quadrado e 4,1. E aqui agora é cálculo, né, pessoal? Muita conta, né? 4,1 ao quadrado dá 16,81. 4,1 vezes 3 dá 12,3. Certo? Tira o MMC de 64, 8 e 4 é 64. Aí vocês fazem as contas, né? Que vai dar 2,024, 84, 37, 5. Exatamente isso, né? Enquanto que a raiz de 4,1 é 2,024, 84, 567. Perceba. A gente acertou até o 4, né? Até o 84. Então ele está bem mais próximo do que o de primeira ordem. O seu de segunda ordem aproxima melhor ainda. E se você quiser uma aproximação maior, você vai para um de terceira ordem. Ok? Então isso é tudo, pessoal. Até a próxima.